Olá galera da Jubacap, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como alguns me conhecem, eu me chamo Marquinhos e eu estou atualmente vice-presidente da Jubacap. E eu gostaria de deixar para você um versículo de reflexão essa semana. O versículo que eu separei está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Talvez você já conheça a história de Naamã, você sabe que contexto esse versículo está escrito. E a minha intenção também não é falar sobre a história de Naamã em si, se aprofundar nela, mas apenas destacar nesse texto que nós lemos que Naamã era uma pessoa bem conceituada. Ele era uma pessoa extraordinária para o seu povo. Ele era um comandante de guerra, ele era um herói de guerra. Contudo, existia um porém na vida de Naamã. Como nós lemos no final do versículo, fala: porém sofria de lepra. E aqui fica a pergunta para mim, para você, para nós, para a gente pensar um pouquinho nisso. Quais são os poréns da nossa vida? Quais são aqueles poréns que muitas vezes estragam a nossa biografia? Na vida de Naamã, o porém que estragava a biografia dele era que ele sofria de lepra. E nós sabemos e conhecemos que no contexto em que Naamã estava inserido, a lepra, ela era uma doença muito perigosa. Era uma doença extremamente contagiosa naquela época. E o que eu quero trazer para você hoje, quais são os poréns que têm estragado a sua vida? Vendo na Bíblia, lendo a Bíblia, nós percebemos que o maior porém que estraga as nossas vidas é o pecado. Como você tem lidado com esse porém? Você tem se acostumado com esse porém? Ou você tem entregado esse porém nas mãos do Senhor? Quais são esses poréns que particularmente assaltam o seu coração, te causam ansiedade e acabam assaltando até mesmo a esperança que você tem? E eu quero deixar para você um outro versículo que está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que diz o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Eu quero dizer para você, não se apegue aos poréns da sua vida, mas se apegue aos poréns de Deus sobre a sua vida. E eu tenho certeza que Deus quer usar os poréns da sua vida para transformá-los em manifestações grandiosas do poder e da graça de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Então não se apegue ao seu porém, assim como Naamã, ele não se apegou ao porém que ele tinha lepra. Ele foi em busca de Deus e Deus o curou da lepra. O texto de José que nós lemos, ele não se apegou ao fato de ter sido vendido pelos seus irmãos e ter sido levado escravo para o Egito e ter sido preso de maneira injusta. Mas Deus fez o maior porém da história na vida dele e transformou ele no governador do Egito, transformando o porém na vida dele em uma manifestação grandiosa do poder e da graça de Deus. Que os poréns da sua vida sejam ferramentas, oportunidades para que Deus manifeste a graça e o poder dele na sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.